Bem, como eu falei, que nós tivemos um tempo muito especial lá em Cipó, nesses dias. Durante esses dias, nós também estudamos um texto que está em Lucas, capítulo 10. Nós estudamos lá do versículo 25 ao 37. E eu queria hoje estudar esse mesmo texto com vocês, Lucas, capítulo 10, só que nós leremos do versículo 30 ao 37. Uma parábola, uma metáfora, uma forma de expressão de Jesus e de ensino de Jesus, muito conhecido por muita gente. Você certamente já ouviu outros sermões baseados nesse texto. Eu mesmo ouvi muitos sermões baseados nesse texto. E eu fui impactado por uma forma de interpretação que o pastor Hernandes Dias Lopes fez desse texto. Eu gostaria de, com base nessa interpretação, conversar com vocês ou falar sobre esse texto numa abordagem daquilo que nós estamos estudando na quarta-feira, com o tema Vivendo como Jesus. Só que hoje nós aprenderemos a viver como Jesus, olhando para as três posturas da humanidade, ou três posturas humanas contidas nesse texto. Então, Lucas, capítulo 10, versículo 30 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, o sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A partir do versículo 25, nós encontramos um encontro de Jesus com o mestre da lei. O mestre da lei era aquele homem que sabia muito da Bíblia. A Bíblia, na sua época, era a lei mosaica. Então, ele lia, interpretava, escrevia e tentava, de todo custo, com todas as suas forças, viver essa lei. Eu não sei se todos sabem, mas quando nós estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco, você vai encontrar um pouco mais de 600 leis. Para ser mais exato, 612, 613 leis você encontra nesses 5 livros. E essas leis, elas são leis que dirigem a vida religiosa desse povo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e ainda hoje, nessa cultura judaica, essas leis continuam dirigindo a vida religiosa de alguns grupos nessa realidade. Essas pessoas são muito religiosas. Elas olham para a lei como sendo o seu mapa de vida. Eles precisam viver a lei. Eles precisam obedecer a lei. Eles precisam fazer de tudo para obedecer a lei de forma irrestrita. Então, um homem desse chega até Jesus e ele começa a indagar sobre o que ele precisa fazer para ter a vida eterna. Ele começa a fazer uma pergunta, mas ele faz a pergunta errada. Porque você não precisa fazer nada para ter a vida eterna. Na verdade, Efésios capítulo 2 vai nos dizer que a vida eterna é um dom de Deus. Ele oferece a vida eterna gratuitamente, de graça.
Então você não precisa de nenhuma prática religiosa, você não precisa fazer sacrifícios, você não precisa prestar sacrifícios com teu corpo, se mutilando, se agredindo, ou fazendo qualquer outro tipo de prática de expressões religiosas. A única coisa que você realmente precisa é crer em Jesus de todo o seu coração. Esse homem faz a pergunta errada, mas Jesus responde de uma forma curiosa, ele responde fazendo uma pergunta. O que a lei diz? Ele pergunta sobre a lei para alguém que conhece tudo da lei. E aí esse homem vai responder: você precisa amar ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com tudo aquilo que você é. E amar o seu próximo como você ama você mesmo. Então essa ideia que tem a ver mais com aquilo que nós não podemos tocar no campo subjetivo, né? Que era amar a Deus, que é uma prática de fé, parece que esse homem estava vivendo bem. Então Jesus conta essa parábola. Mas o que é amar o próximo? É a pergunta que o mestre da lei faz, porque ele está tentando se justificar, porque dentro da cultura judaica, o próximo tinha que ser um judeu. O próximo era um judeu. Tanto que eles apelidavam, e alguns apelidam ainda até hoje, todo gentil, ou seja, toda pessoa que não é descendente ou não é judeu, de cão. Olha que coisa estranha, né? Ser apelidado de cão porque você não é judeu, não é descendente de judeu. Então Jesus conta essa parábola. E nessa parábola nós percebemos 3 perfis, ou 3 posturas, que nós, como seres humanos, como pessoas, podemos ter. Eu gostaria de desafiar aqueles que querem viver como Jesus, a olhar para essas 3 posturas e transformar a sua forma de viver. A primeira postura nós encontramos no versículo 30. No versículo 30 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. A primeira postura que nós podemos ter diante da sociedade, e eu acredito que até diante de Deus, é dizer que tudo o que é seu pode ser meu, não importa as consequências. É o que está na mente desses ladrões. Tudo o que é seu pode ser meu, não importa as consequências. Tanto que eles tiram a roupa desse homem, eles agridem esse homem e o deixam ali semi-morto. E é interessante porque essa postura desses ladrões, muitas vezes parece a minha postura e a sua postura. Pois nos dias que nós vivemos, nós somos marcados pelo egoísmo e o pensamento autocentrado. Apenas a minha vontade, apenas os meus sonhos, apenas os meus desejos importam. As outras pessoas não importam para mim, nem as consequências dos meus atos. O que me satisfaz é o mais importante. O que eu penso é o mais importante. Como eu vejo o mundo é a forma mais correta. E aí eu vou impor tudo isso, a minha cosmovisão, né, a minha visão das coisas, a minha visão do todo sobre as outras pessoas. Essa postura é uma postura um tanto quanto comum nos dias de hoje. Eu não sei se você percebe, mas nós somos estimulados a ser autocentrados. Tudo que vier a mim, eu vou receber. E eu quero que tudo venha a mim mesmo. Eu quero que os meus sonhos se realizem, os meus objetivos se realizem, a minha vontade se realize. Mas é interessante, quando nós andamos um pouquinho na palavra de Deus e chegamos lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz: nada façais por ambição egoísta. Olha que coisa interessante, né? Não façam nada
por ambição egoísta, pensando somente em você, na sua percepção, nas suas vontades. Mas considere as outras pessoas superiores a você mesmo. Isso é muito estranho, não é? É muito estranho. Por que soa com tanta estranheza? Porque essa é uma postura que talvez tenha inundado a minha mente, o meu coração. Essa é uma postura que tem inundado e dirigido a minha vida. Vão ser somente os meus negócios, vão ser somente as minhas ideias ou as coisas que eu realizo. E aí eu vou dar uma ênfase ainda maior quando eu estiver fazendo algo. Eu, de vez em quando, ao perceber essas coisas, uso isso até como estratégia, sabe? Algumas pessoas têm o hábito, ou nós gostamos, na verdade, de nos ver em alguns momentos, né? Se você parar para pensar, você passa minutos do teu dia, boa parte do teu dia, na frente de um espelho. É óbvio que algumas pessoas passam mais, outras pessoas passam menos. Algumas, inclusive, exageram um pouco e ficam horas ao invés de minutos. Ficam horas na frente de um espelho se admirando, se maquiando, olhando para as suas imperfeições ou para as suas perfeições, se admirando de uma forma tão grande que às vezes começam a achar que são as pessoas mais importantes ou especiais ou que têm maior dom do mundo para fazer a diferença no planeta que seja. E aí nós caímos num erro muito comum e, na verdade, que nós percebemos nesse texto, que é falar ou viver isso. Tudo que é seu pode ser meu, não importa as consequências. Mas existe uma outra realidade que também coloca combustível nessa sensação. Aqueles que têm redes sociais são tentados a se comparar o tempo todo com os influenciadores. Não é verdade? Você olha um influenciador numa viagem, num cruzeiro, e você fala, puxa, eu não tenho isso, mas tudo que é seu pode ser meu um dia. E aí você começa a gastar um dinheiro que você não tem para comprar algo que você não precisa e impressionar pessoas que você não conhece. E aí as coisas começam a degringolar de vez. Você se perde completamente, porque esse tipo de comportamento, tudo que é seu pode ser meu, não importa as consequências, começa a nos dirigir e nós começamos a nos perder no meio do caminho e não vivemos como Jesus viveu. Você tem vivido apenas as suas vontades? Você tem se achado o dono das coisas? Você tem lutado para viver a vontade de Jesus ou lutado para viver como Jesus? Essa é a primeira postura. Tudo que é seu pode ser meu, não importa as consequências. Mas olhando para o versículo 31, nós percebemos, 31 e 32, percebemos uma outra postura. Diz assim um texto bíblico: por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou de largo. A segunda postura, ao olhar para esses versículos, é: tudo que é meu, e o que é seu, cada um no seu quadrado. Tudo que é meu, e o que é seu, é seu. O que é meu, você não se envolve, e o que é seu, eu também não me envolvo. E é interessante porque Jesus coloca duas personagens muito importantes para a cultura ou para expressões religiosas: o levita e o sacerdote. O sacerdote é aquele que ministra diante de Deus representando o povo, e o levita a mesma coisa, aquele que ministra representando o povo diante de Deus. E a gente fica olhando aqui e pensando, será que às vezes nós também não somos assim? Tudo que é meu, e tudo que é seu. Você não se envolve com a minha vida e eu não me envolvo com a sua, e nós ficamos bem, cada um, eu para cá, você para lá. Algumas vezes nós até percebemos a dor alheia. O sacerdote e o levita passaram e eles viram o homem.
Eles tinham uma boa justificativa. Provavelmente, eles estavam próximos do dia de culto. Se eles tocassem em alguém que supostamente estava morto, lembra, o versículo 30 diz que ele ficou semi-morto. Imagina você passando num lugar e vendo alguém sem se mexer. Essa pessoa estava desnuda, estava peladona, né? Você olha, opa, pera lá, não vou tocar, eu sou um sacerdote, sou um levita. E se eu tocar em alguém morto, eu vou me contaminar. Era uma lei. Então, eles tinham uma boa justificativa, vamos colocar assim, né? Só que não era simplesmente ter essa justificativa e usar a justificativa para não se envolver no sofrimento do outro. Sabe, nós temos, às vezes, essas características saltando em nós. Tudo que é meu, e o que é seu, é seu. E nós nos afastamos do envolvimento e da possibilidade de abençoar a vida de outras pessoas. Quando nós decidimos ir lá para o Conexão Sertão, lá para Cipó, eu vou confessar para vocês que eu também imaginava que não iam ter pessoas com deficiência ali. Até teriam, mas eram poucas, na minha mente. Só que quando nós chegamos lá, nós somos surpreendidos de uma forma gigantesca. Todos os dias nós tínhamos agendamento, mas tínhamos que fazer vários outros encaixes. Quando nós levamos, foram 2 médicos na equipe, os médicos a mesma coisa. Eles tinham um agendamento, mas eles tinham que fazer vários encaixes. A dentista, a mesma coisa, tinha o agendamento e tinha que fazer vários encaixes. O nosso atendimento era para acontecer das 8 da manhã até às 5 da tarde, no máximo. Ele começava às 8 da manhã e não tinha hora para acabar. Por quê? Nós entendemos que o que é meu, mas o que é meu pode ser seu também. Que é a última lição que nós aprendemos ao olhar para o versículo 33 a 35, que diz assim: certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então, eu posso ter essa postura. Tudo que é seu pode ser meu, não importa as consequências. Tudo que é meu e o que é seu. Mas se nós desejamos viver como Jesus viveu, eu preciso entender que tudo que é meu também pode ser teu. Nós entendemos que nada é realmente nosso. Nós somos mordomos do Senhor. Então a casa que você mora, que você diz que é sua e que porventura no documento tem até o teu nome, não se engane, ela não é sua, ela é do Senhor. O carro que você dirige, que você diz que é teu e porventura até no documento tem o teu nome, não se engane, ele não é seu, ele é do Senhor. O Salmo 24, versículo 1 diz que do Senhor é o céu, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando nós pensamos no céu e na sua plenitude, gente, são bilhões de galáxias. Só na nossa galáxia são mais de 100 bilhões de estrelas. E imaginem todas essas bilhões de galáxias. Deus conhece cada estrela dessa e dá um nome para elas. A Bíblia vai nos dizer também, em Mateus capítulo 6, que Ele conhece e sabe as nossas necessidades. Ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. É óbvio que para algumas pessoas é até mais fácil, até eu sei, o óleo não tem nenhum. Estou vendo, eu vi o Manuel aqui, falei, nossa, o Manuel tirou tudo agora, tá? Cabeça pelada de vez. Mas, para algumas pessoas é difícil contar, mas Deus sabe quantos cabelos tem na cabeça de cada um de nós. E mesmo assim Ele se fez homem, habitou entre nós, morreu em nosso lugar, porque o que é dele, Ele está me oferecendo, o reino dos céus. Eu sou chamado, você é chamado para desfrutar
desfrutar da glória eterna, aquilo que o Senhor nos promete, uma transformação santa no nosso corpo. E hoje à tarde nós estávamos orando e lendo o texto bíblico, Apocalipse capítulo 20, 21 e 22, nós estávamos pensando sobre isso, como vai ser maravilhoso as nossas imperfeições deixarem de existir, as nossas limitações deixarem de existir, e nós seremos transformados de glória em glória, porque o que é do Senhor, Ele me oferece, gratuitamente. O que é de Deus, Ele coloca diante de mim e diz, isso aqui é meu, mas pode ser seu também. Isso é espantoso demais. Mas se nós queremos viver como Jesus, é esse tipo de atitude que precisa ser demonstrada através da nossa vida. Se nós queremos viver como Jesus, é esse tipo de expressão que precisa ser vivida por nós. O que é meu, ou o que eu acho que é meu, pode ser daqueles que estão em sofrimento, que estão em angústia, que estão em luta. O que é meu pode aliviar a dor daqueles que estão em constante dor. Mas será que é assim que eu tenho vivido? Ou será que eu tenho dia após dia lutado para tomar aquilo que é seu, e não importa as consequências? E como a gente vê isso em relacionamentos, casamentos, amizades, família, tudo que é seu pode ser meu, não importa a consequência. Como nós percebemos isso no trabalho, tudo que é meu e o que é seu, você não se mete aqui, eu não me meto aí. Quando na verdade, se nós queremos viver como Jesus, nós precisamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento e dizer, tudo que é meu, pode ser seu também. Olha que coisa difícil. Que coisa difícil. Mas foi exatamente isso que o Senhor fez. Ele nos oferece, Ele me oferece o céu, Ele te oferece o céu, e a palavra de Deus vai nos dizer que Ele foi para preparar lugar, preparar morada para cada um de nós. Num abrir e fechar, ou num fechar e abrir de olhos, você vai se deparar diante do reino de Deus, e Ele vai dizer, tudo isso aqui é teu. Entra nesse tempo de júbilo no reino do seu Pai. Que coisa incrível. Mas nós não podemos deixar de trazer um pedacinho do céu para a nossa realidade. Nós não podemos. Então tudo que é seu pode ser daquele que está em sofrimento. Tudo que é seu pode ser daquele que está em luta. Tudo que é seu pode ser também daquele que está sem esperança, vivendo em angústia e grande dor. Tudo que é seu, pelo menos hipoteticamente é seu, pode ser de outras pessoas que estão carentes, necessitadas, clamando por alguém que os abrace, que dê uma palavra de motivação, que traga a eles algo significativo, que escreva uma história, que crie memórias saudáveis. Tudo que é seu pode ser de outras pessoas. Mas ao olhar para esse texto, nós percebemos que não é aquilo que te machuca, não é aquilo que te destrói, mas é aquilo que traz vida. Então, aquilo que te traz vida, pode trazer vida para outros. Aquilo que te traz vida pode abençoar a vida de outros. Por isso nós vamos orar agora. Vamos orar porque nós queremos viver como Jesus. Então nós temos também que praticar como Jesus. Aquilo que é meu pode ser daqueles que estão ao meu redor. Se você deseja parecer mais como Jesus, se coloca de pé onde você está. E nós vamos orar juntos, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver essa dinâmica e a perceber quando formos inundados por aquele sentimento egoísta
e dizer para esse sentimento: não, não é você que eu quero que esteja aqui no meu coração. Tudo que é meu pode abençoar a vida de outras pessoas. E quando eu tiver a tendência em me isolar e dizer: não, o que é meu e o que é teu é seu, eu fico aqui, você fica aí, fica tudo bem. Eu lembro: não, não foi assim que o Senhor fez. Ele não se isolou, não se anulou, Ele veio até nós e declarou o seu amor. Então nós vamos na direção de outros para declarar também o amor do Senhor que está emanando, fluindo de nós de forma contundente. Vamos suplicar ao Senhor que faça isso nas nossas vidas? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo, onde nós podemos olhar para a Tua Palavra e podemos nos inundar com o poder que ela nos oferece, porque o que é Teu, o Senhor oferece a nós. Mas pedimos, Deus, para que essa realidade também seja realidade na nossa vida, para que hipoteticamente, ou que nós achamos que é nosso, seja oferecido a outros, para abençoar a vida de outros, para orientar a vida de outros, para iluminar a vida de outros, para esperançar a vida de outros, para conduzir a vida de outros no caminho do Senhor, para que eles também adentrem ao trono da graça e desfrutem do reino que lhes é oferecido. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.